Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje vamos continuar com mais um devocional. Tema: o alicerce sólido. Episódio 22. Seja cumpridor. Então vamos comentar sobre esse episódio que fala a respeito de uma pessoa que executa um trabalho ou uma pessoa que obedece. E pensando nesse assunto, eu gostaria de ler Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 13. Deus prova Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vai para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar junto. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Então, aqui nesses versos, observamos que Deus, ele provou Abraão, e essa história é uma história real. Deus, ele fala com Abraão, ele deixa bem claro com Abraão: Abraão, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e que ele deveria levar para um lugar para sacrificar seu único filho Isaque como holocausto, num local que ele ia indicar. Então a gente vê aqui que Deus realmente provou Abraão, e Abraão ali, ele estava disposto a sacrificar o seu único filho, o filho da promessa. E não era qualquer filho, era o filho que Deus prometeu para Abraão. E através desse filho viriam todas as gerações. Então, um filho muito valioso. Claro que todos nós somos muito valiosos para Deus, mas aqui é um filho que Abraão aguardou muito para ter esse filho. E Deus ali, ele quer provar a fé de Abraão. Deus ali, ele quer ver se Abraão iria obedecer ele. E Abraão obedece.
Abraão, ele caminha ali por 3 dias. Abraão, ele leva servos com ele. Abraão ali, ele prepara tudo ali, a lenha, para fazer aquele holocausto, o sacrifício. Abraão, ele amarra ali o seu filho no local ali, e quando ele vai sacrificar, o anjo do Senhor fala com Abraão para não fazer aquilo com o rapaz. E é interessante que a gente vê a fé de Abraão. Quando Abraão está caminhando ali, será que foi fácil para Abraão? Esperou tanto tempo para ter um filho. E quando Deus dá um filho para Abraão, Deus ele pede aquele filho como para ele realizar um holocausto, ali, um sacrifício. Será que Abraão estava indo ali naquele local totalmente feliz? Aqui não fala na Bíblia, mas vamos supor, será que Abraão não, ele estava ali cumprindo, ele estava ali obedecendo a Deus, mas ao mesmo tempo o coração ali estava triste? Não sabemos, mas pode ser que isso tenha acontecido. Mas é interessante que enquanto ele vai ali naquela caminhada com seu filho, o seu filho, ele fala, Ele fala: meu pai, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão, com muita fé, ele fala ali: Deus mesmo há de prover o cordeiro. E realmente, Deus ele proveu o cordeiro ali. Deus ele não permitiu que Abraão sacrificasse Isaque. É uma história muito linda para cada um de nós refletirmos. Eu lembrei de uma passagem também que o Senhor fala assim, Mateus capítulo 10, versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então o Senhor deixa bem claro aqui, tudo que é colocado na frente ali, se a pessoa ama mais um pai, uma mãe, um filho, mais mesmo do que a Deus, não é digno de Deus. E a gente percebe aqui nessa passagem, quando Deus prova Abraão. Abraão, ele foi digno de Deus, porque ele amou mais a Deus do que o seu próprio filho. E ele temeu a Deus, ele respeitou a Deus, ele obedeceu a Deus. Então, fica uma reflexão para cada um de nós. Será que sempre quando formos obedecer algo que Deus pede, a princípio, no começo, isso vai trazer uma grande alegria? Por exemplo, a gente viu a história de Abraão. Será que quando Abraão foi ali levar o seu filho, sabendo que ele teria que sacrificar, ele estava disposto a sacrificar Isaque, será que ele foi com total alegria? Talvez não. E será que quando Deus pedir algo para nós, será que no começo vai ser total alegria? Pode ser que não, ou pode ser que recebemos essa alegria no coração, de poxa, eu vou fazer isso vai alegrar o coração de Deus, eu estou feliz com isso. Pode ser que sim, mas devemos sim sempre obedecer a Deus. Devemos sim sempre amar a Deus em primeiro lugar, para sermos, por mais que somos servos falhos e pecadores, mas colocar Ele em primeiro lugar para que sejamos dignos dele e nada, as outras coisas não. Primeiramente Deus e depois sim, vem as outras coisas. Então gostaria de fazer uma oração para agradecer a Deus. Vamos orar.
Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por Sua palavra. Obrigado, Pai, por mostrar o seu amor, o seu carinho. Obrigado aqui por essa palavra que mostrou o seu servo. Foi um servo que deve ter sido difícil para Abraão essa missão, mas ele obedeceu o Senhor e o Senhor aqui o recompensou. O Senhor o ajudou, Pai. E pedimos que o Senhor, Pai, por favor, abençoe a todas as pessoas que estão aqui, que vão tirar um momento para ouvir essa palavra, que o Senhor possa obedecer cada uma delas. E nos ajude, Pai, a te obedecer, a cumprir tudo aquilo que o Senhor nos pede, Pai, por mais que possa ser difícil no começo, por mais que venha momentos que a gente possa até ficar triste ou ficar sem força, mas que o Senhor nos traga alegria, que o Senhor nos traga força, que o Senhor nos traga ajuda, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é que eu oro e agradeço por tudo. Amém.